Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. 5 anos se passaram, mas cada amanhecer ainda parece amanhã após o seu enterro. Afiado, frio e implacável. A dor tem um jeito de se instalar nas paredes. E às vezes, quando o vento muda, juro que ouço o último suspiro do meu companheiro ecoando por esta cabana esquecida. Talvez seja por isso que eu acordo antes do sol. Porque o silêncio dói menos quando sou eu quem o quebra primeiro. A matilha seguiu em frente no dia em que cobriram seu caixão com terra. Eles elogiaram sua bravura, choraram alto o suficiente para serem ouvidos do outro lado do rio, depois limparam as mãos e apagaram seu nome como se ele os manchasse. Um guerreiro ômega morrendo pelo reino não era heróico, era conveniente. E uma vez que ele se foi, nossa utilidade também acabou. Aprendi a verdade rapidamente. Uma viúva sem posto é uma sombra, e sombras são feitas para desaparecer. Mas eu não desapareci. Eu não podia. Eu tinha hule. Quando me levanto do meu catre e atravesso as tábuas rangentes do assoalho, encontro-a enrolada sob o cobertor remendado. Seu peito minúsculo subindo e descendo como se estivesse respirando por nós duas. 10 anos de idade, mas mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Seu sorriso é o único calor nesta cabana, a única lembrança de que a vida pode florescer mesmo em lugares arruinados. Eu afasto uma mecha de cabelo de sua bochecha e a culpa se retorce em meu peito. Eu a protejo ferozmente, sem fim, mas a verdade é que é ela quem me salva todos os dias. Um uivo distante rola pela floresta. Parece lamento. Ou talvez seja apenas como soa para alguém que está de luto há meio década. Eu enrolo meu chale mais apertado e me afasto da criança adormecida, deixando meus olhos traçarem os cantos escuros da cabana. Lá, escondido sob a tábua solta do assoalho, jaz o segredo que moldou cada passo que dei desde a noite em que ela nasceu. Uma verdade tão pesada que construí toda a minha vida em torno de protegê-la dela. Ela não conhece o perigo em suas próprias veias. Ela não sabe por que eu me encolho quando suas mãos pairam sobre flores moribundas ou criaturas quebradas. Ela não sabe que o mundo a despedaçaria se descobrissem o que ela pode fazer. E eu rezo todas as manhãs para que ela nunca descubra o quanto isso me aterroriza. Mas os segredos têm pontas, e o meu tem cortado mais fundo a cada ano. Hoje, o vento traz um cheiro que não sinto há muito tempo. Mudança. Ele pressiona contra as paredes da cabana como um aviso ou uma promessa. Não sei qual, mas a memória retorna a mim da maneira como uma ferida dói antes de uma tempestade. Lenta, pulsante, impossível de ignorar. Uli tinha 8 anos da primeira vez que o mundo tremeu sob meus pés. Era uma noite como esta, daquelas em que a cabana cheirava a madeira úmida e o céu estava baixo, ameaçando chuva. Eu estava separando um pequeno monte de ervas murchas, nosso suprimento escasso para a semana, quando seus passos suaves se aproximaram por trás de mim. Mamãe, esta está triste, ela sussurrou. Virei-me para vê-la segurando um raminho enrugado, suas folhas enroladas e quebradiças. Eu esperava que ela perguntasse se poderíamos guardá-lo para chá, ou se as raízes ainda poderiam ser usadas. Em vez disso, ela o segurou como se ele respirasse. Oiê, eu avisei gentilmente. Solte isso antes que... Tarde demais. Ela pressionou os dedos no caule. Luz, suave, quente, mal mais que um brilho, floresceu sob sua pele. Ela se infiltrou na planta como água encharcando o solo seco. Eu congelei. Minha respiração parou e diante dos meus olhos, a coisa morta se endireitou, as folhas se desenrolando, a cor retornando como se estivesse apenas dormindo. O quarto ficou em silêncio. Oiê olhou para mim, sorrindo como se tivesse apenas limpado a sujeira de seu vestido. Pronto, agora está feliz. Meu coração afundou. Não de admiração, não de orgulho, de terror. Peguei as mãos dela, não com aspereza, mas com firmeza o suficiente para que ela piscasse de confusão. As plantas escorregaram de seus dedos. Vivas, vibrantes, impossíveis. Quem te ensinou isso? Minha voz tremeu apesar de mim. Ninguém, ela sussurrou. Aconteceu. Mamãe, eu fiz algo errado. Errado? A palavra me apunhalou. Puxei-a para meus braços, enterrando-a contra meu peito, enquanto o medo rugia através de mim. Não, meu amor, murmurei. Você não fez nada de errado.
Mas o mundo pensaria de outra forma. O mundo a chamaria de amaldiçoada, perigosa, uma ameaça. Porque curar assim, a cura nascida do puro espírito e energia desvinculada, não era um dom que o reino acolhia. Era uma lenda que as mães usavam para acalmar seus filhos, um mito que o conselho havia declarado proibido muito antes de eu nascer. E minha filha o carregava com tanta facilidade quanto respirar. Naquela noite, depois que ela adormeceu, eu andei pela cabana até meus ossos doerem. Eu sabia o que tinha que ser feito. Não havia conselho para implorar, nenhum curandeiro para confiar, nenhum amigo para confidenciar. Cada caminho levava a uma verdade. Se alguém descobrisse seu poder, eles atirariam de mim. Então eu tranquei o segredo, mais apertado do que qualquer voto que eu já fiz. A manhã seguinte marcou o início de nossas rotinas silenciosas. Sem tocar em plantas desconhecidas. Sem ajudar animais feridos. Sem vagar além da clareira. Sem perguntas. Quando a puxei para perto ao menor brilho de luz sob suas palmas, aprendemos a nos mover como sombras, invisíveis, inaudíveis, despercebidas. Uli nunca reclamou. Ela apenas me observava com aqueles olhos brilhantes, como se já entendesse que carregava algo maior do que nosso pequeno e frágil mundo. As estações mudaram ao nosso redor. A vida ficou mais dura, a comida mais escassa, mas nos mantivemos na quietude, no segredo, na promessa que a mantinha segura. Ainda assim, algumas noites, quando o fogo ardia baixo, eu a pegava olhando para as próprias mãos com uma mistura de admiração e medo. Mamãe, ela sussurrou uma vez no escuro. Se eu nasci com isso, isso não significa que eu deveria ajudar? Minha garganta apertou. Puxei-a para perto, acariciando seu cabelo enquanto as sombras dançavam nas paredes. Você deve viver, murmurei. E eu vou garantir que você viva. Ela não discutiu. Ela nunca o fez. Mas a verdade pairava pesada entre nós. Mesmo assim, um dom como o dela não permanece escondido para sempre. E no fundo, eu temia o dia em que exigiria ser visto. Quando o terceiro ano de silêncio se instalou em nossa cabana, a terra começou a mudar. O que antes era um cobertor macio de verde, lentamente se afinou em um amarelo quebradiço. Riachos que antes murmuravam perto ficaram mais silenciosos a cada mês, até que suas vozes desapareceram completamente. Até o vento parecia sedento. A seca não bateu. Ela entrou como um ladrão, roubando tudo o que nos mantinha vivos. Meu pequeno jardim, a única coisa que nos separava da fome, murchou dia após dia. O solo rachou como pele velha, e cada semente que eu plantava parecia suspirar uma vez antes de se render. Tentei ter esperança. Tentei fingir que poderia fazer algo crescer, mas a esperança seca mais rápido que as plantas quando o céu se recusa a abrir. Racionamos nossa comida até não sobrar nada para cortar ao meio. Eu encorajava Uli a comer mais do que eu, mas ela sempre empurrava sua porção para a minha tigela com uma carranca teimosa. Você vai desmaiar se não comer, ela sussurrava. Eu sorria por ela, mas por dentro o medo estava cavando espaços vazios em mim. E então tudo se despedaçou. Aconteceu uma manhã, silencioso como um sopro. Ollie se levantou do catre, cambaleou e se segurou na mesa. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos, geralmente brilhantes e curiosos, pareciam opacos, desfocados. Mamãe, me sinto estranha, ela sussurrou. Eu a alcancei em 2 passos. Sua testa estava queimando, seu pulso muito rápido. Meu coração trovejou enquanto eu a guiava para deitar. É apenas fome, eu disse a mim mesma. Apenas exaustão. Mas quando ela tentou curar o pequeno arranhão em seu braço, um truque que ela usava em particular, silenciosamente tantas vezes, a luz de suas palmas piscou e morreu. Uma onda fria me percorreu. Seu dom nunca havia falhado antes. Ela olhou para mim, assustada, de uma maneira que eu nunca tinha visto. Mamãe, eu não consigo fazer funcionar. Tudo dentro de mim desmoronou. Coloquei minha mão em sua bochecha, tentando firmar minha voz. Está tudo bem, meu amor. Você está apenas fraca. Descanse. Mas nada disso estava bem. Seu poder, por mais perigoso que fosse, era também sua proteção. Mantinha seu corpo forte, resiliente, e agora estava desaparecendo junto com sua força. Ao anoitecer, sua respiração ficou superficial, cada uma puxando-a como se o próprio ar lutasse contra ela. Seus dedinhos apertaram os meus com uma desesperança que me rasgou. Mamãe, não vá. Eu não vou. Eu prometo. Mas promessas não curam febres.
Promessas não impedem o corpo de uma criança de tremer. E promessas não restauram o poder proibido quando ele se esvai. Eu limpei sua testa repetidamente, rezando, implorando, tremendo enquanto o medo envolvia minhas mãos em minha garganta. Eu precisava de ajuda. Mas chamar um curandeiro significava revelar tudo, seu toque, seu dom, sua luz. Eles a veriam como uma abominação. Eles a tirariam de mim. Eles chamariam leis mais antigas que a misericórdia. Eu estava presa entre salvá-la e perdê-la. A noite se aprofundou e sua condição piorou. Olhei para as últimas de nossas ervas, secas, pedaços inúteis. Eu não tinha mais nada para lhe dar. Nada além da minha desesperança. E a desesperança era mais alta que o medo. Quando o amanhecer pintou o céu, levantei-me de seu lado, as pernas tremendo, o coração trovejando. Toquei sua bochecha uma última vez. Eu voltarei, sussurrei, embora eu não soubesse se era verdade. Sua respiração engasgou, e foi nesse momento que eu soube. Se eu não agisse agora, perderia a única alma que me mantinha viva. Então, saí para o mundo moribundo, e caminhei em direção ao único lugar que eu havia prometido que nunca iria. O mercado já estava acordado quando tropecei em seu caos. Mercadores gritando preços, crianças se esgueirando entre corpos, o cheiro de poeira e desespero pairando no ar como fumaça. Empurrei para frente, apertando a pequena bolsa de moedas que havia economizado ao longo de meses, mal o suficiente para pão. Mas a esperança faz tolas as mães. Aproximei-me da primeira tenda de curandeiro, a respiração ofegante. Minha filha está doente, eu disse, curvando a cabeça. Por favor, preciso de ervas, qualquer coisa para baixar a febre dela. O curandeiro nem sequer olhou para cima. Preço integral ou nenhum serviço. Esvaziei minha bolsa. As moedas tilintaram pateticamente na madeira. Sua mandíbula se apertou. Isso não lhe dará um raminho de hortelã. Ômega, saia do caminho. O calor picou meus olhos, mas eu o engoli e me afastei. Havia mais curandeiros, mais chances. Na próxima barraca, uma mulher olhou para minhas roupas gastas e balançou a cabeça antes mesmo que eu falasse. Eu não sirvo aqueles que não podem pagar para retornar. É para minha filha. Minha voz rachou. Ela pode não sobreviver ao dia. Sua expressão suavizou, apenas por um batimento cardíaco. Então o medo se instalou em suas feições como geada. A doença em todo lugar. Você pode estar carregando algo. Saia antes que outros a vejam. Outros sempre outros. Sempre as regras deles, o conforto deles, o medo deles. Movi-me de tenda em tenda, de barraca em barraca, implorando, suplicando, perdendo pedaços de mim a cada rejeição. Portas se fecharam, rostos se viraram. Alguns deram um passo para trás, como se minha dor fosse contagiosa. Ao meio-dia, minhas pernas tremiam de exaustão e humilhação. O rosto de Oyi passou por minha mente, pálido, ardente, desaparecendo. Senti o tempo escorrendo por minhas mãos como areia e pânico. O pânico quebrou algo dentro de mim. Me vi alcançando um monte de ervas para a febre exposto em uma barraca de canto. Ninguém notou. Ninguém se importou. Meus dedos fecharam em torno dos caules. Apenas pegue. Uma voz interior sussurrou. Por ela. Só por ela. Coloquei o monte em meu chale e me afastei. Depois andei mais rápido. Depois corri. Só quando cheguei à sombra da floresta é que desabei, ofegante, apertando as ervas roubadas como se fossem o meu próprio batimento cardíaco. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Se eu o fizesse, poderia me despedaçar completamente. Quando voltei para a cabana, a respiração de Oye estava superficial, seu corpinho tremendo. Eu esmaguei as ervas, fervi-as com mãos trêmulas e a alimentei com a mistura quente, gole a gole. Horas se esticaram como anos. Então, finalmente, sua respiração se estabilizou. Sua febre diminuiu, seus dedos se descontraíram. A cor voltou às suas bochechas, suave e lenta como o amanhecer surgindo sobre colinas escuras. O alívio me atingiu com tanta força que me roubou o fôlego. Caí de joelhos ao lado de sua cama, lágrimas derramando livremente pela primeira vez em anos. Obrigada, sussurrei para a deusa da lua. Obrigado por devolvê-la para mim. Oye se mexeu e murmurou. Mamãe. Estou aqui, eu disse, afastando o cabelo dela. Descanse agora. Ela sorriu fracamente e adormeceu. Mas paz. Paz é uma parede fina. E a culpa escorreu por suas rachaduras como fumaça. Eu tinha roubado.
Não pão, não restos, mas ervas curativas de uma barraca. Um crime que o conselho punia sem piedade. O peso disso pressionava meu peito, lembrando-me que o mundo não perdoa ômegas. Ainda assim, enquanto ouvia minha filha respirar suavemente ao meu lado, eu sabia uma verdade. Se eu tivesse que cometer mais 10 crimes para salvá-la, eu o faria. No entanto, mesmo nessa certeza, um tremor de pavor se enrolou sob minhas costelas. Porque a paz, especialmente para alguém como eu, nunca dura. A manhã depois que a febre de Uli cedeu, deveria ter saboreado a misericórdia. Suave, frágil, preciosa. Em vez disso, ela se estilhaçou com o estrondo de botas batendo em direção à nossa cabana. O som me congelou onde eu estava. Oie sentou-se em sua cama, ainda fraca, esfregando os olhos. Limpa a garganta. Mamãe, se esconda. Eu respirei. Ela piscou confusa, mas sem perguntas. Vá agora. Algo na minha voz deve ter contado a verdade a ela. Que o perigo nos encontrou. Ela saiu de sua cama e desapareceu pela tábua solta do assoalho que tínhamos preparado para emergências. Seus dedinhos a fecharam bem quando a porta explodiu para dentro. Guardas invadiram a cabana como uma tempestade de aço e raiva. Seus uniformes brilhavam, suas expressões distorcidas de desprezo. Um agarrou meu braço antes mesmo que eu pudesse erguer a mão em defesa. Eu não. Por favor, minha filha. Minhas palavras se emaranharam, o desespero arranhando minha garganta. Sem tempo para mentiras, o capitão rosnou. Você é procurada por roubo sob o decreto do nobre Cornélios. Eles não me deram um momento para respirar. Metal frio se fechou em meus pulsos. Correntes que pareciam muito mais pesadas do que deveriam. Mãos ásperas me arrastaram para fora do limiar, enquanto as sombras familiares da cabana recuavam atrás de mim. Por um instante, olhei para trás, rezando para que Ollie permanecesse escondida, rezando para que ela ficasse em silêncio. A floresta se estendia ao nosso redor, enquanto eles me levavam para o coração do reino. Cada passo parecia uma descida para um lugar onde a esperança não podia seguir. Minhas pernas tremiam, mas as correntes me forçavam para frente. Quando chegamos à corte do rei Alfa, meu pulso era um ritmo selvagem e sufocante. As portas se abriram e tudo dentro de mim parou. O salão era vasto, colunas se erguendo como gigantes antigos, estandartes cintilando em ouro opaco. E no centro, cercado por nobres e conselheiros, sentava-se o rei Alfa Július. Mesmo confinado à sua cadeira de rodas, ele irradiava algo feroz e imponente. Força envolta em contenção, fogo contido em ferro. Seus olhos âmbar se ergueram para mim, e o mundo pareceu se estreitar para aquele único olhar. Nem cruel, nem gentil, mas avaliador, profundo, perscrutador, inabalável. Um murmúrio percorreu o salão enquanto eu era empurrada para a frente. Tropecei, me segurei, e então me curvei porque o instinto exigia. O nobre Cornélio saiu da multidão, com a arrogância escorrendo de cada linha de seu rosto. Majestade, esta ômega roubou de minha barraca. Ela deve ser executada para servir de exemplo. Vozes irromperam instantaneamente. A morte é muito branda. Ladrões espalham podridão. Punam-na. Uma ômega roubando de um nobre. Impensável. Suas palavras me cortavam de todas as direções. Meus joelhos fraquejaram sob o barulho, sob o ódio, sob o peso de ser exatamente o que eles acreditavam que eu era. Pequena, descartável, indigna. Levantei a cabeça o suficiente para encontrar Julius novamente. Ele não se juntou à fúria deles. Ele não ecoou seu nojo. Ele simplesmente observou, em silêncio, imóvel, estudando-me como se houvesse peças de um quebra-cabeça que ele ainda não tinha montado. Cornélio se aproximou, cuspindo veneno a cada palavra. Meu senhor, ela não merece misericórdia. Ela é uma ômega. Elas são propensas ao engano. E basta. Julius não levantou a voz, mas o salão tremeu em silêncio. Seus olhos nunca deixaram os meus. Diga-me, ele disse, por que você roubou o quarto? Inspirou profundamente. Minha respiração ficou presa, meu coração martelava contra minhas costelas, desesperado, aterrorizado, quebrando, porque este era o momento em que tudo poderia desmoronar. E ele observou, esperando como um homem que podia penetrar qualquer mentira que eu tentasse. As correntes eram pesadas, mas seu olhar era ainda mais pesado. E sob todo o barulho, sob todo o meu medo, uma verdade pulsava silenciosamente. O rei Alfa não estava olhando para uma criminosa. Ele estava olhando para uma mulher que ele queria entender.
O salão zumbia de indignação. Uma colmeia de palavras picantes direcionadas a mim. Meus joelhos tremiam sob o peso disso. Vozes rosnando por punição, olhos queimando de desprezo. Senti o momento em que o julgamento se reuniu como uma tempestade acima da minha cabeça, segundos antes de se quebrar. Julius se inclinou ligeiramente para a frente, dedos apoiados nos braços de sua cadeira, olhar ilegível. Por que você roubou? Ele perguntou novamente, mais baixo desta vez, mas mais pesado. Meus lábios se separaram. Nenhum som saiu. Como eu poderia explicar escolher o crime em vez de perder meu filho? Como eu poderia revelar verdade suficiente para me salvar sem expor o dom impossível de Oye? Respirei fundo. Mas as portas do salão de repente se abriram. Uma pequena figura entrou correndo, ofegante, frágil, determinada. Olhe, meu coração parou. Ela correu direto pelos guardas que se moveram tarde demais para pegá-la. Seus pés descalços bateram no chão polido, ecoando no silêncio atordoado. Suspiros surgiram entre os nobres enquanto sussurros corriam pela multidão. Uma criança? De quem é essa garota? Alguém a pare. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me mover. Ela tinha deixado a segurança da cabana, quebrado a regra que eu havia ensinado a ela até os ossos porque pensou que eu ia morrer. Olhe, eu sussurrei, minha voz mal audível. Ela chegou até mim e agarrou meu braço, seu calor queimando através da fria mordida das correntes. Ela ficou na minha frente como um escudo muito pequeno para bloquear o mundo. Seu queixo erguido, corajosa de uma forma que nenhuma criança deveria ser. Deixe minha mãe ir. O salão congelou. Cornelius gaguejou. O quê? O que é isso? Quem a deixou entrar? Antes que alguém pudesse arrastá-la, Ollie se virou para os nobres, para o próprio rei Alfa. E por um momento, um silêncio impossível caiu. Todos os olhos fixos na pequena garota, enfrentando o lobo mais poderoso do reino. Liberte minha mãe, ela disse claramente. E eu vou curá-lo. O mundo se abriu. Um rugido de descrença surgiu instantaneamente. Curar! Ela está zombando do rei. Blasfêmia! Alguém a retire imediatamente. Guardas se moveram novamente, mas Julius levantou uma mão. Eles congelaram. O olhar âmbar do rei se aguçou, cortando o caos. Não irritado, não insultado, intrigado. Foi sutil, mal uma mudança. Mas eu senti como um tremor sob a terra. Sua atenção se fixou em Uli, estudando-a com uma profundidade que me assustou. Ele se inclinou para a frente, as sobrancelhas franzidas, como se algo em suas palavras tivesse atingido uma corda há muito enterrada dentro dele. Cornélius, vermelho de fúria, apontou um dedo trêmulo para ela. Sua Majestade, isso é um truque. A pirralha dirá qualquer coisa para salvar a mãe. Ela deve ser punida por silêncio, advertiu Julius, voz baixa. Cornélius fechou a boca. Oye permaneceu inabalável sob o olhar do rei. Ela parecia tão pequena naquele vasto salão. No entanto, ela irradiava uma coragem que eu mal conseguia entender. Meu coração se apertou dolorosamente com orgulho e terror. Sussurrei seu nome novamente, implorando desesperadamente, implorando para que ela parasse. Olhe, não, por favor! Mas ela não se virou, não vacilou. Ela deu um passo mais perto de Julius. Você não consegue andar, ela disse suavemente. Mas eu posso te ajudar. Eu sei que posso. A corte explodiu novamente, mais alto do que antes, vozes colidindo umas com as outras. Isso é loucura! Que insolência! Que desgraça! Retire a criança! Ômega agora! As pequenas mãos de Oye se fecharam ao lado do corpo, tremendo, mas não de medo, de resolução. Meus joelhos fraquejaram. O quarto girou. Todos os segredos que eu havia protegido por anos, todos os avisos, todas as instruções sussurradas, todas as noites sem dormir, estavam se desfazendo diante de mim. Tentei alcançá-la, mas as correntes me puxaram para trás. Por favor. Minha voz falhou. Por favor, não a escute. Ela é apenas uma criança. Os olhos de Julius deslizaram para mim, lentos, avaliadores, algo ilegível, tremeluzindo sob o âmbar. Não nojo, não choque, algo mais profundo, algo despertando. Ele se virou para Uli. Diga-me, ele disse, voz mais baixa, pensativa. Por que você acredita que pode me curar quando outros falharam? Sua resposta cortou o barulho com a pureza da verdade. Porque eu tenho o que os outros não têm? Sua pequena voz tremeu. E porque minha mamãe é tudo o que me resta? O salão ficou mortalmente quieto.
Minha respiração ficou presa na minha garganta. O chão balançou. O mundo se estreitou para aquela pequena garota trêmula. E o rei, cujo olhar suavizou quase imperceptivelmente com sua confissão. Ele a estudou com uma intensidade que me assustou, vendo demais, notando detalhes que ninguém mais podia. E então ele sorriu mal, uma mudança fraca e fugaz em seus lábios, mas me atingiu como um raio. O salão não viu, mas eu vi. Interesse, curiosidade, reconhecimento, como se ele estivesse olhando, não para uma criança, mas para um mistério que o chamava. Oiê olhou para ele com olhos muito mais corajosos do que seus anos, de pé diante de uma corte pronta para despedaçá-la, oferecendo a única coisa que ela nunca deveria revelar. Meu coração se abriu, o medo subindo por um lado, o orgulho queimando brilhante no outro. Ela tinha entrado na toca do lobo. Por mim, por um longo momento, o salão prendeu a respiração. Guardas pairavam como lâminas desembainhadas. Nobres fervilhavam de indignação, seus sussurros afiados o suficiente para cortar a pele. E no centro de tudo, minha filha estava tremendo, mas inabalável, enfrentando um rei com mais coragem do que caberia em um corpo tão pequeno. Július levantou a mão novamente. O silêncio estilhaçou o barulho instantaneamente. O tipo de silêncio que pesava no peito e advertia a todos para não testá-lo duas vezes. Seu olhar varreu os nobres. Frio, imponente, final. Então ele se virou para mim. Dê um passo à frente, ele disse. As correntes tilintaram enquanto os guardas me empurravam para mais perto. Meus joelhos quase cederam sob a pressão de 1000 olhos me encarando. Os olhos âmbar do rei se fixaram nos meus, e o salão pareceu desaparecer. Não havia trono, nem conselho, nem julgamento. Apenas um homem olhando para a verdade crua de uma mulher que havia sido esquecida pelo mundo. Conte-me sua história, ele disse calmamente. Tudo. Minha boca ficou seca. Todo instinto gritava para mentir, para proteger Uli, para proteger nosso frágil mundo de desmoronar. Mas havia algo em seus olhos, firme, intenso, pesado de expectativa, que extraiu a verdade de mim como uma maré, rendendo-se à lua. Engoli em seco. Meu companheiro serviu como guerreiro para esta matilha, comecei, a voz trêmula. Ele morreu protegendo-a, e após seu enterro, fomos abandonados. Sussurros percorreram o salão, incrédulos, ofendidos que eu ousasse falar verdades que eles preferiam ignorar. Július não os silenciou desta vez. Ele simplesmente esperou, o olhar fixo no meu, forçando-me a continuar. Fomos expulsos, eu disse, palavras falhando. Sem apoio, sem ajuda. Ninguém veio. Eu sobrevivi pelo bem da minha filha. Trabalhei, pedi esmola, troquei, o pouco que pude. Mas a seca, minha voz falhou. Levou tudo de nós. Cornélio zombou alto, mas pela primeira vez desde que entrei neste salão, eu não encolhi. Minha raiva subiu fina, trêmula, mas real. Eu roubei ervas porque minha filha estava morrendo. Eu sussurrei. Não por egoísmo, não por desrespeito, por desespero que nenhuma mãe deveria enfrentar. Meu olhar caiu no chão, envergonhada da verdade, envergonhada de minha fraqueza. Mas quando olhei para cima novamente, lentamente, cuidadosamente, Július não estava bravo. Ele não estava enojado. Ele parecia humano. Um lampejo cruzou sua expressão. Uma rachadura na armadura polida que ele usava tão impecavelmente, algo antigo, algo cansado, algo como culpa. O conselho também sentiu. Seus olhares ansiosos se alternavam entre nós. Cornélio se aproximou, o rosto vermelho de indignação. Sua Majestade, ela está manipulando a corte. Essas criaturas mentem. Basta, murmurou Július. Mas a força por trás disso rolou pelo salão como um trovão. Cornélio engoliu em seco. Július recostou-se ligeiramente, os olhos ainda fixos em mim como se lesse coisas que eu não ousava dizer. Você foi abandonada, disse ele suavemente. Muito suavemente para que a pompa do nobre os protegesse da acusação enterrada em seu tom. Por este reino. Um silêncio caiu novamente. Ele ergueu uma mão. O guarda que segurava minhas correntes hesitou, depois obedeceu, destrancando-as com dedos trêmulos. O metal caiu no chão com um estrondo pesado que ecoou como o fechar de uma porta há muito esquecida. Meus pulsos queimavam com a liberdade repentina. A voz de Júlio soou claramente pelo salão. Ela está livre. Ofegos explodiram.
O quê? Isso é contra o protocolo. Ela cometeu roubo. Admitiu publicamente. Vossa Majestade. Reconsidere. Mas Júlio não reconsiderou. Ele nem sequer piscou. Ele olhou para seu conselho. Os mesmos lobos que gritaram por minha morte e seus protestos morreram um por um sob o peso de seu olhar. Este reino falhou com ela, disse ele, deixando as palavras ressoarem. Não o contrário. O silêncio que se seguiu foi sufocante, a atenção densa o suficiente para sufocar. Os nobres se enrijeceram, chocados, incertos, temerosos do que isso significava. Meus joelhos cederam, mas eu não caí. Eu estava muito atordoada, muito aliviada, muito sobrecarregada para entender que mudança acabara de ocorrer. Senti as mãos de Ollie envolverem meu braço, seus pequenos dedos me apertando com força. Eu a abracei perto, respirando-a, sentindo seu coração bater contra meu lado como um frágil tambor de vida. O alívio me inundou, uma onda quente quebrando sobre pedra fria. Mas mesmo enquanto me acalmava, um tremor persistia sob sua superfície, um aviso em inquietação. Porque no momento em que Júlio desafiou o conselho, algo mudou. Senti uma mudança como a primeira rachadura no gelo. Silenciosa, quase invisível, mas mortal em sua promessa. E embora eu ainda não pudesse nomeá-la, eu entendia isso. A liberdade sempre vem com um preço, e a nossa acabara de começar. A liberdade deveria ter parecido ar enchendo meus pulmões, fresco, doce, avassalador. Em vez disso, no momento em que as correntes caíram dos meus pulsos, o salão mergulhou em um silêncio tenso e quebradiço. O alívio tremeu em mim, mas a inquietação se enrolou em suas bordas como fumaça. Uli se apertou, suas pequenas mãos agarrando minha manga. Eu me inclinei para sussurrar. Vamos para casa. Mas ela não se moveu. Seu olhar estava fixo em Júlio, firme, sem piscar, muito conhecedor para uma criança que quase morrera horas antes. Suas sobrancelhas se franziram, seus lábios se separaram com um sopro suave. Mamãe, ela sussurrou. Eu devo uma dívida. Meu coração bateu contra minhas costelas. Santo não. Eu tenho que, disse ela gentilmente, como se estivesse explicando algo simples, algo inevitável. Antes que eu pudesse alcançá-la, ela escapou. Espere. Minha voz falhou, mas o salão a engoliu inteira. Oye deu um passo em direção ao pódio com a confiança silenciosa de alguém que ainda não entendia as consequências. Nobres boquiabertos, guardas enrijecidos. Júlio a observou com uma quietude tão intensa que o ar parecia apertado ao nosso redor. Ela parou a seus pés. Sua voz soou no silêncio pesado. Você salvou minha mãe. Agora eu vou salvar você. Tudo dentro de mim gritou. Todo instinto, todo aviso, todo segredo que eu havia enterrado por anos. Oiê, pare! Eu gritei, empurrando os guardas. Mas eles me bloquearam mais por choque do que por dever. Ela ergueu suas pequenas mãos e as colocou gentilmente nas pernas, sem vida do rei. O salão suspirou em um suspiro coletivo. E então a luz floresceu, suave no início, um brilho fraco sob sua palma, como luar preso sob a pele. Então mais brilhante, fluindo por seus dedos, tecendo-se em músculo e osso. Um calor ondulou para fora, um pulso de vida que parecia despertar o próprio ar. Júlio inalou bruscamente. A sensação deve ter sido algo que ele não sentia há anos. Sentir onde não havia nada, calor onde havia frio, vida onde havia pedra. Seus dedos se cravaram nos braços de sua cadeira. Cor saiu para suas bochechas. Sua respiração acelerou. E lentamente, lentamente, suas pernas se contraíram. Ofegos explodiram ao redor do salão. Uma mulher do conselho caiu de joelhos. Um guarda deixou cair sua lança em descrença. Eu não conseguia respirar. Minha visão embaçou. O chão sob mim parecia irreal, mudando. Impossível. A luz de Uli intensificou-se por um último batimento cardíaco e então desapareceu. O silêncio engoliu o salão. Júlio olhou para suas pernas como se as visse pela primeira vez, tremendo, atordoado, desorientado, vivo. Ele colocou ambas as mãos nos braços da cadeira e se levantou. O salão irrompeu em caos. Alguns aplaudiram, vozes se elevando com alegria selvagem. Um milagre. O rei anda. Pela lua, ele anda. Criança abençoada. Outros recuaram horrorizados, tropeçando para trás. Medo distorcendo seus rostos. Que bruxaria é essa? Nenhuma criança deveria ter esse poder. Isso é antinatural.
Mas a voz mais alta, aquela que dividiu a alegria como uma lâmina, pertencia a Cornélio. Abominação. Seu grito ecoou pela câmara, cortando o momento ao meio. Todos os olhos se voltaram para ele enquanto ele apontava para Uli, seu rosto contorcido de terror e ódio. Matem-na antes que ela nos mate. Acabe com isso agora. Uma onda de pânico surgiu entre os nobres, alimentada por lendas antigas e medos mais sombrios. Sussurros se transformaram em gritos. Gritos se transformaram em ameaças. Ela é perigosa, profana. Isso é uma maldição. Parem-na. Nenhuma criança ômega deveria ter tal poder. Senti o mundo inclinar-se bruscamente. Guardas pegaram suas armas. Minhas pernas quase cederam sob o peso do terror. Olhe, minha Olhe. Eu me lancei para frente, pegando-a e puxando-a contra mim. Seu pequeno corpo tremia, não de arrependimento, mas de exaustão. Estou cansada, mamãe, ela sussurrou fracamente. Eu me abracei a ela protetoramente, pronta para protegê-la com minha carne, meus ossos, minha vida. Se eles a quisessem, teriam que me pegar primeiro. Os nobres avançaram em pânico, mas então um rugido rasgou o salão. Um som tão poderoso que abalou os pilares e silenciou cada respiração. Chega! Júlio se colocou na minha frente e na de Uli, plantando-se como uma muralha inabalável de ferro. Seus ombros se endireitaram, seu olhar se aguçou em algo letal. Poder rolava dele em ondas silenciosas. Um aviso que não precisava de palavras. Qualquer um que as toque, disse Júlio friamente, responderá a mim. O salão recuou. Nenhum guarda pegou uma arma. Nenhum nobre ousou falar. Até Cornélio vacilou, sua indignação encolhendo sob a fúria do rei. Júlio se virou ligeiramente, o suficiente para sua voz ser ouvida, mas não o suficiente para nos deixar expostos. Minha vida me foi devolvida, disse ele, cada palavra ressoando com autoridade. E a que a restaurou não será punida. Sua mão ergueu-se em um gesto sutil. Os guardas baixaram suas lanças. A corte ficou em silêncio. Só então ele olhou para mim. Para meus braços envolvendo Uli, para o terror distorcendo meu rosto, para a exaustão esvaziando meus ossos. Algo mudou em seus olhos. Uma suavidade, um calor, uma revelação silenciosa. Venham, disse ele gentilmente. Não as deixarei machucar. Antes que eu pudesse responder, ele se abaixou e tirou Ollie de meus braços com surpreendente facilidade. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, confiando nele de uma forma que nunca confiara em outra alma além de mim. A visão atingiu algo profundo, algo que eu não estava pronta para sentir. Com a mão livre, ele tocou meu cotovelo levemente, guiando-me. E o salão observou em silêncio atordoado e sem fôlego, enquanto o rei saía da sala do trono, com uma mulher ômega e sua criança dotada sob sua proteção. Sua corte particular não era nada como o grande salão. Era silencioso, quente, abrigado do barulho do reino. Guardas ficavam do lado de fora da porta, mas nenhum era permitido entrar, nem mesmo seus conselheiros. Quando as pesadas portas se fecharam atrás de nós, o silêncio pareceu diferente, mais seguro, mais pesado, mais íntimo. Júlio deitou Ollie gentilmente em um longo banco estofado. Ela já estava adormecendo, seu poder esgotado, seu corpo exausto. Eu me ajoelhei ao lado dela, afastando seu cabelo, observando suas pálpebras tremerem. Ele me observou. Senti antes de ver. O peso de seu olhar pousando sobre mim como um manto. Levantei a cabeça lentamente. Júlio estava a poucos passos de distância, apoiando-se na mesa ao lado dele. Não por fraqueza. Ele ainda estava se ajustando ao milagre que o havia restaurado. Mas seus olhos, eles não estavam em suas pernas. Eles estavam em mim. E não com a curiosidade que ele mostrara no salão. Não com a suspeita que a maioria dos alfas dava a um ômega. Sua expressão era mais calorosa, em camadas, pensativa. Isso perturbou algo profundo em meu peito. Você arriscou sua vida por ela, disse ele suavemente. Ela é minha vida, murmurei de volta. Um silêncio se estendeu entre nós, não constrangedor, mas carregado como a pausa antes do sol romper as nuvens. Ele se aproximou lentamente, respeitosamente, abaixando-se no assento em frente a mim. Por um longo momento, ele simplesmente estudou meu rosto como se tentasse entender as peças de uma história que ninguém jamais me pedira para contar. Eu devo a ela minha vida, disse ele finalmente. E por extensão, eu lhe devo. Você não me deve nada, sussurrei.
minhas mãos tremendo enquanto eu ajustava o cobertor de Oi. Não diga isso, Júlio respondeu baixinho. Você salvou sua filha. Ela me salvou. E agora parece que a única coisa entre sua família e a morte sou eu. Engoli em seco. Ele não estava errado. O reino do lado de fora daquelas portas trancadas estava fervilhando de medo, suspeita e fome por qualquer coisa que se assemelhasse a controle. E o dom de Oi, lindo, impossível, milagroso, os aterrorizava. Júlio recostou-se, exalando um longo suspiro. Eles virão por ela, disse ele. Por você. Eles justificarão isso com leis, medo e tradição. Um arrepio me percorreu. Então por que nos trazer aqui? Por que não nos mandar embora antes que eles se voltem contra você também? Ele ergueu o olhar e, pela primeira vez desde que o conheci, vi algo cru sob a armadura do rei. Porque eu não vou abandoná-las, disse Júlio simplesmente. Não depois do que eu vi, não depois do que ela fez. Havia sinceridade em sua voz, um voto silencioso envolto em algo mais profundo, algo não dito. Além disso, acrescentou ele, um leve sorriso, puxando seus lábios. Você tem um jeito de me fazer ver este reino de forma diferente. Calor subiu às minhas bochechas. Júlio não estava flertando. Ele nem estava tentando. Mas o calor em seus olhos, a suavidade em seu tom, a maneira como ele me olhava como se eu fosse mais do que a viúva invisível que eu fora por anos. Foi o suficiente para abalar as muralhas que eu havia construído ao meu redor. Ele apoiou a mão na mesa entre nós, sem alcançar, sem invadir, simplesmente oferecendo presença. Descansem esta noite, disse ele. Ambas, vocês estão seguras aqui. Seguras? Eu não ouvia essa palavra há anos, e ouvi-la agora dele, dita como uma promessa, desfez algo dentro de mim. Enquanto a noite se aprofundava e Ollie dormia pacificamente pela primeira vez em dias, senti o olhar de Uluz retornar repetidamente, curioso, protetor, caloroso de uma forma que me assustava mais do que o conselho jamais poderia. Porque perigo eu entendia, crueldade eu esperava. Mas bondade, suavidade, um rei olhando para uma viúva ômega, como se ela importasse. Aquilo foi o começo de um novo tipo de medo, e silenciosamente o começo de algo mais. Dias se passaram na corte particular de Júlio, cada um se dobrando no próximo como capítulos silenciosos, em uma história que não pertencia totalmente ao mundo exterior. O reino rugia além das portas seladas, temeroso, furioso, faminto por respostas. Mas aqui, dentro dessas paredes de pedra, a vida se suavizou em algo frágil e quase pacífico. Quase. Oiê se recuperou rapidamente, sua força retornando como luz do sol a um quarto escuro. E a cada respiração que retornava, ela atraía Júlio para sua órbita. No início, ele se aproximava dela da maneira como um rei se aproxima de magia desconhecida, cuidadosamente, respeitosamente, com um olho sempre atento ao perigo. Mas Oi quebrou essa reserva com facilidade. Ela lhe fez perguntas simples que nenhum conselheiro da corte ousava fazer. Sua coroa machuca sua cabeça? Reis sentem solidão? Por que você parece triste quando ninguém está olhando? Na primeira vez que ela disse isso, Júlio congelou. Verdadeiramente congelou. Como se ela tivesse tirado dele uma verdade que ele nem sabia que carregava. Então ele riu, uma risada inexperiente e assustada que ecoou pelas paredes de mármore. Ele parecia mais jovem quando ria, mais suave, quase humano. E Oiê adorou isso. Ela fez sua missão coachar esse som dele novamente. Ela conseguiu, frequentemente. Ele a deixou trançar pequenos pedaços de seu cabelo. Ele a deixou brincar com ele em um jogo de troca de pedrinhas que ela inventou. Ele a deixou sentar no braço de sua cadeira e contar histórias sobre criaturas imaginárias que ela havia desenhado na terra em casa. Ele até a provocou de volta, desajeitadamente no início, depois com um calor genuíno. Observá-los parecia assistir a duas partes de um quebra-cabeça se encaixando, inesperado, mas certo de uma forma que apertou minha garganta. Quando Uli tirava uma soneca ou desenhava quietinha perto da janela, Julius voltava sua atenção para mim. Não como um rei, não como um governante interrogando um súdito, mas como um homem buscando compreensão. Ele perguntou sobre meu companheiro, como ele lutou, como ele morreu, por que o reino o esqueceu. Ele perguntou onde eu encontrava comida durante a seca, quanto tempo as noites pareciam quando Uli estava doente, o que significava estar sozinha nos arredores de uma alcateia que fingia não me ver. Ele não interrompeu. Ele não julgou. Ele ouviu. Ouviu de verdade.
Houve momentos em que ele teve que desviar o olhar. Mandíbula cerrada, olhos sombreados com algo cru. Culpa. Se eu não tivesse sido confinada, disse ele baixinho uma noite, eu poderia ter visto o que meu conselho escondeu de mim. Você ainda era o rei, murmurei, sem acusar, apenas honesta. Ele estremeceu. Um silêncio pesado se instalou entre nós, mas não era um muro. Era o começo da verdade. Pela primeira vez, vi o fardo que ele carregava. Não a coroa, não o trono, mas o peso das escolhas feitas em seu nome, sem o seu conhecimento. O homem por baixo da coroa era muito mais fraturado e muito mais humano do que eu esperava, e muito mais perigoso para o meu coração. Mas fora daquelas muralhas, o reino estava se desfazendo. Rumores incendiaram como grama seca pegando fogo. O medo rastejou pelas ruas, alimentado pela língua prateada de Cornélios. Ela ressuscitou as pernas do rei com bruxaria. Nenhuma criança mortal deveria empunhar tal poder. Tais dons vêm da escuridão. Se ela viver, a desgraça virá. Os sussurros se espalharam em gritos, e os gritos se transformaram em exigências. Todo o poder ômega deve ser expurgado. A criança curandeira deve ser executada antes que a maldição se espalhe. O rei está sendo manipulado por uma viúva ômega. Cornélios atiçou o ódio, adicionando veneno a cada palavra que o reino engolia. Ele apareceu em fóruns públicos, incitando os cidadãos com histórias de abominações antigas, punições esquecidas, presságios catastróficos. Logo multidões se reuniram do lado de fora dos portões do palácio. Logo o conselho convocou reuniões de emergência. Logo petições encheram os pátios. Pedidos pela morte de Uli assinados por centenas que nunca a conheceram, nunca a viram, nunca se importaram. Ela tinha apenas 10 anos. Dentro das câmaras do conselho, o caos reinava. E Julius enfrentou isso sozinho. Ele ficou diante deles, defendendo-nos com um fogo que surpreendeu até seus conselheiros mais antigos. Ela salvou minha vida, ele trovejou. E eu não permitirei que este reino apague com a morte. Mas Vossa Majestade, isso é antinatural, perigoso, desconhecido, Julius corrigiu bruscamente. Não perigoso. Devemos agir antes que a notícia se espalhe para outros reinos. Então deixe que se espalhe, ele rosnou. Deixe que ouçam que uma criança consertou o que seus exércitos, curandeiros e deuses não conseguiram. Ela ameaça o equilíbrio. Seu medo ameaça o reino muito mais do que ela jamais poderia. Mas o medo é teimoso. O medo ouve sua própria voz, não a verdade. Cornélios liderou a carga, insistindo que Uli era um risco, que eu estava manipulando o rei, que a força restaurada de Julius obscureceu seu julgamento. A tensão subiu como uma maré sem lua para guiá-la. Os cidadãos querem que ela morra, alertou uma conselheira. Se você os desafiar, uma revolta poderá seguir. Julius não vacilou. Eu incendiarei este conselho, disse ele antes de deixá-los machucá-la. Essa frase pairou no ar. Perigosa, elétrica, inesquecível. O conselho ficou em silêncio. Eles perceberam algo que eu apenas comecei a entender. O rei que eles antes controlavam se foi. Um homem diferente estava diante deles agora. Um homem revivido, não apenas em corpo, mas em vontade. Quando Julius retornou à câmara privada naquela noite, o cansaço o acompanhava como uma sombra. Mas quando seus olhos encontraram Uli enrolada em seus cobertores, ele se suavizou instantaneamente. Então ele olhou para mim. Não com dever, não com obrigação, mas com algo quente e destemido. Você me salvou, disse ele baixinho. Eu balancei a cabeça. Foi ela, talvez, murmurou ele. Mas você é a razão pela qual ela existe. Você é a razão pela qual ela viveu o suficiente para me salvar. E isso importa. Minha respiração engatou. Algo estava acontecendo. Algo que nenhum de nós havia pedido. Algo que nenhum de nós sabia como parar. Ele se aproximou. Sem me tocar, sem ousar, mas perto o suficiente para que o calor roçasse minha pele como um sussurro. Você e sua filha merecem mais do que este reino lhes deu, disse ele. E pretendo corrigir isso. Meu coração bateu dolorosamente. Porque ali, na penumbra da luz da lanterna, eu vi não o rei Alfa, mas o homem. Um homem cuja risada Uli trouxe de volta. Um homem cuja força ela restaurou. Um homem que olhou para mim como se o mundo finalmente lhe tivesse mostrado algo pelo qual valia a pena lutar. Não com leis ou conselhos, mas com seu próprio coração.
E isso me assustou mais do que qualquer ameaça que esperava além daquelas muralhas. Porque eu perdi um companheiro. Aprendi a sobreviver sem ternura. Jurei nunca mais amar. No entanto, aqui estava ele, uma faísca que o reino não podia ignorar, e um fogo que eu temia não poder fugir. Na noite em que a proposta veio, o palácio parecia diferente, tenso, inquieto, como se as próprias pedras sentissem o reino mudando sob nossos pés. Uli finalmente adormeceu, suas pequenas respirações suaves e regulares, os cobertores subindo e descendo suavemente sobre seu corpo. Fiquei ao lado dela, alisando seu cabelo, me ancorando na única constante da minha vida. Mais atrás de mim, senti a tempestade. Julius estava perto da varanda, de costas, ombros rígidos. A lua lançava um brilho pálido sobre ele, delineando a linha dura de sua mandíbula, a tensão em sua postura, o peso que ele carregava sem reclamar. O ar entre nós vibrava com algo não dito. Ele não era um rei naquele momento. Era um homem lutando com uma decisão grande o suficiente para quebrá-lo. Venha aqui, disse ele baixinho. Não um comando, mas um convite esculpido no cansaço. Levantei-me lentamente e atravessei a câmara. Ele não me olhou imediatamente. Em vez disso, ele encarou a noite como se a escuridão contivesse respostas que ele não conseguia encontrar no conselho, no reino, ou mesmo dentro de si mesmo. Hoje, murmurou ele, meus próprios conselheiros ameaçam me votar para fora do poder se eu continuar protegendo você. Minha respiração parou. E o povo, continuou ele, voz baixa, está exigindo sangue. Eles querem a criança que chamam de milagre fora daqui. Eles querem a ômega que a criou punida. Eles querem minha mandíbula cerrada. Eles querem meu silêncio. Engoli em seco. Julius, eles nunca vão parar de vir. Ele interrompeu suavemente. Não amanhã. Não semana que vem. Não ano que vem. Enquanto você permanecer uma ômega sem companheiro em seus olhos, você é presa, vocês duas. Um tremor percorreu-me. Podemos nos esconder. Você tem se escondido a vida toda, disse ele gentilmente, virando-se para mim finalmente. Estou oferecendo a você um lugar onde você não precisa mais. As palavras pairaram pesadas entre nós. Senti isso então, mesmo antes que ele falasse. A mudança no ar, o peso em seus olhos, a verdade que ele carregava o dia todo sem deixá-la vir à tona. Ele deu um passo à frente, depois outro. Quando finalmente ficou diante de mim, a distância entre nós diminuiu para algo íntimo, algo trêmulo. Eu quero você ao meu lado, disse Julius como minha companheira. O mundo parou. Minha respiração engatou dolorosamente, minhas costelas apertando um coração de repente instável. Eu o encarei, os significados afundando mais fundo, mais pesados, mais aterrorizantes do que qualquer coisa que eu havia enfrentado em anos. Não era o rei falando de seu trono. Não era política. Não era obrigação. Era Julius, o homem que só fez rir. O homem em quem vi culpa, fogo e ternura, oferecendo-me um lugar em sua vida que nenhuma viúva ômega jamais havia recebido. Um lugar que ninguém como eu deveria tocar. Meu pulso martelava. Eu, Julius, não posso. Sua expressão mudou, a esperança apertando, se preparando para o golpe que ele já sentia. Não porque eu não me importo, sussurrei rapidamente. Não porque eu não sinto algo, mas porque o mundo está queimando fora destas muralhas. Porque você está me pedindo por medo. Medo por nós. Medo de perder o poder. Medo do que eles farão. E minha voz vacilou. Não posso aceitar algo nascido do desespero. Um lampejo de dor cruzou seu rosto, agudo, real, destemido. Eu o tinha visto com raiva. Eu o tinha visto protetor. Eu o tinha visto feroz. Mas essa quietude ferida atingiu mais fundo do que qualquer voz elevada jamais poderia. Então, você está recusando, disse ele baixinho. As palavras tremeram sob a superfície, mesmo que ele tentasse mantê-las firmes. Estou recusando agora, respirei. Mas não para sempre. Não assim. Eu apenas preciso que você me queira em um dia em que você não esteja lutando contra o reino inteiro. Preciso dizer sim quando for uma escolha, não um escudo. Ele fechou os olhos brevemente, como se firmasse contra um golpe para o qual nunca se preparou. Quando os abriu novamente, o rei se foi. Apenas o homem permaneceu, ferido, buscando, ansiando por uma resposta que eu não estava pronta para dar. Eu entendo, disse ele. Mas ele não entendeu. Não de verdade. Eu vi isso na rigidez de seus ombros, na pequena rachadura em sua voz,
na maneira como ele se virou de mim por um momento, se recompondo. Minha recusa havia atingido um lugar profundo dentro dele, um que ele não deixava ninguém alcançar. No entanto, quando ele me encarou novamente, algo novo cintilou em sua expressão. Determinação, mais feroz do que antes, mais afiada, mais firme. Se sua resposta não pode ser sim hoje, disse ele, voz baixa, mas resoluta, então eu simplesmente conquistarei o dia em que se tornar sim. Um arrepio varreu-me. Ele se aproximou, sem tocar, sem ousar, mas perto o suficiente. Senti o calor de sua respiração. Eu não me afasto do que quero, murmurou Julius. E eu quero você. Eu quero Uli segura. E eu quero que este reino a veja como eu a vejo. Meu coração bateu dolorosamente. A ternura cintilou nas bordas de sua resolução. O calor puxou nas bordas de sua força. E por baixo de tudo, afeto, não dito, mas crescendo como uma faísca atiçada em chama. Ele se virou, dando-me o espaço que eu desesperadamente precisava, mas não um centímetro a mais. E naquela noite, enquanto eu o observava sentar-se quietamente ao lado da forma adormecida de Uli, vigiando em silêncio a garota que lhe deu vida novamente, percebi esta verdade. Minha recusa não o afastou. Acendeu algo nele, algo poderoso, algo inegável, algo que eu não podia mais fingir não sentir. O desejo do rei de nos proteger não era mais nascido do medo. Estava se tornando algo muito mais perigoso, algo que parecia amor. Na manhã seguinte ao voto ferido, mas inabalável de Julius, o reino se levantou sob um céu sufocado por nuvens de tempestade, sinistro, espelhando a tensão que engrossava os corredores do palácio. Algo havia mudado nele durante a noite. Algo afiado e resolvido. E ao meio-dia, essa mudança se tornou ação. Julius lançou uma investigação. Não uma investigação silenciosa, não um gesto simbólico para acalmar o conselho, uma escavação completa e implacável da verdade. Todos os registros que Cornélius havia tocado, todos os decretos que ele havia manipulado, todos os cidadãos que ele havia silenciado, todas as barracas de mercado que ele controlava, todos os sussurros que ele havia alimentado no reino, até que o medo apodrecesse pelas ruas. Julius rasgou as sombras que Cornélius havia construído ao longo dos anos. Sombras que o conselho havia aceitado. Sombras que os cidadãos temiam. Sombras sob as quais eu havia vivido sem saber. E à medida que as camadas se desdobravam, o fedor da corrupção encheu o reino como fumaça de uma floresta em chamas. Cornélius havia feito mais do que atiçar o medo. Ele o havia orquestrado. Ele havia inflado os preços durante a seca, deixando famílias morrerem de fome para que seus depósitos ficassem cheios. Ele havia subornado curandeiros para ignorar os apelos de ajuda dos ômegas. Ele havia usado sua influência para apagar relatos de abuso, especialmente contra viúvas e lobos de baixo escalão. Ele havia reunido multidões, empurrando-as para a beira da violência para forçar a mão do rei. Ele havia roubado do tesouro sob falsas ordens de emergência. E pior de tudo, as suas acusações contra Uli não foram motivadas pelo medo. Foram calculadas. Se ela fosse considerada uma ameaça, ele poderia capturá-la, estudá-la, explorar o seu poder para o seu próprio benefício. A verdade atingiu Júlio como uma lâmina. A fúria fervilhava sob o seu exterior calmo, profunda e silenciosa, o tipo de raiva que precede as tempestades. Quando a investigação terminou, o rei convocou toda a corte novamente. Mas desta vez, ele não era o que estava em julgamento. O salão pulsava com inquietação enquanto os nobres se acomodavam nos seus lugares. O conselho sentou-se rígido, os olhos a dardejarem nervosamente. Os rumores tinham ultrapassado a investigação. Sussurros dos crimes de Cornélio esgueiravam-se por todos os cantos do palácio. Fiquei ao lado de Uli, perto do fundo do salão, protegida por guardas que Júlio escolheu pessoalmente. O meu coração batia forte. Oiê apertou a minha mão. Mamã, ele parece zangado, sussurrou ela. Seguiu seu olhar. Júlio sentou-se no seu trono, não fraco, não incerto, não confinado pela dúvida ou pelo medo. A sua postura era direita, a sua expressão esculpida em pedra. A luz das tochas acendia brasas nos seus olhos âmbar. Não raiva, julgamento. Cornélio foi arrastado para a frente, ainda a tentar pintar arrogância num rosto agora rachado pelo pânico. Majestade, zombou ele, lutando pelo controlo. Este espetáculo é desnecessário. A verdadeira ameaça, aqueles dois que estão na sua sombra.
Júlio levantou uma mão. O silêncio engoliu a voz de Cornélio por inteiro. Não fale de ameaças, disse Júlio, a voz mortalmente calma. Não quando as suas foram finalmente desenterradas. Ele gesticulou para os investigadores. Leiam as acusações. Pergaminhos foram desenrolados. Acusações jorraram para o ar uma após a outra, ecoando em mármore e osso. Fraude, extorsão, incitação à violência, fome de cidadãos por riqueza, manipulação do conselho, mau uso do tesouro, exploração de leis de patente e conspiração para prejudicar um pupilo real. O rosto de Cornélio empalideceu. Uma risada, desesperada, quebrada, irrompeu dele. Estas são mentiras, fabricações, calúnias criadas por um rei que ama uma ômega e que foi enfeitiçado. Chega! A voz de Júlio estalou como um chicote. Responderá por cada vida que explorou, por cada morte que a sua ganância causou, por cada engano que criou para manter este reino sob o seu polegar. Liderará pelo exemplo pagando pelos seus crimes. Cornélio apontou um dedo trêmulo para mim e para Uli. A culpa é dela. A criança é uma maldição, uma abominação não natural. Se ela nunca o tivesse tocado, você ainda seria um rei aleijado a precisar do meu conselho. O salão ofegou. Júlio levantou-se. Sem cadeira de rodas, sem fraqueza, apenas poder a rolar pela sala com força silenciosa e devastadora. Não sou nada aleijado de ninguém, disse ele. E ela, o seu olhar varreu Uli, é a razão pela qual agora estou de pé. Chamou-a de abominação quando ela restaurou o que a sua traição roubou deste reino. Cornélio gaguejou para trás. Majestade, ouça a razão. A única coisa que ouvirei, disse Júlio friamente, é justiça. Ele ergueu o queixo, os olhos fixos em Cornélio com a calma de um homem a proferir uma verdade há muito esperada. Está despojado do seu título, Ofegos. Despojado das suas terras, Ofegos mais altos. Despojado da sua riqueza. Cornélio começou a tremer. E despojado, Júlio terminou, a voz suave mais letal, de todos os privilégios que usa para prejudicar este reino. Cornélio avançou desesperado. Não pode fazer isto. Servi este trono durante décadas. Eu moldo este reino. Você envenenou-o, respondeu Júlio. Ele virou-se para os guardas. Levem-no. Cornélio lutou. Maldições a jorrar da sua boca enquanto era arrastado para a saída. Vai arrepender-se disto, Júlio. Vai afogar-se no caos que essa rapariga traz. Vai... As portas fecharam-se atrás dele. E pela primeira vez desde que Oí curou o rei, o salão pareceu silencioso, estável, a respirar. Júlio suspirou lentamente, como se libertasse anos de peso enterrado. Recostou-se no seu trono, o olhar erguido para o conselho. Este reino não será governado pelo medo. Não mais. Os seus olhos pousaram em mim e em Uli. Um calor cintilou ali, breve mas inconfundível. O rei que uma vez deixou o mundo cegá-lo podia finalmente ver. E o homem por baixo dessa coroa. Ele tinha acabado de declarar guerra a qualquer um que ousasse ameaçar-nos novamente. Cornélio foi levado embora. E o reino nunca mais ouviria a sua voz. O salão mal se tinha recuperado da remoção de Cornélio quando Júlio se levantou novamente. Lentamente, deliberadamente, atraindo todos os olhares de volta para o trono. O conselho endireitou-se nos seus assentos, a preparar-se para outro decreto. Os conselheiros inclinaram-se, incertos sobre qual tempestade se seguiria. Até os guardas pareciam enrijecer, sentindo o peso no ar. Mas Júlio não os estava a olhar. Ele estava a olhar para mim, e isso sozinho fez o quarto tremer. Os dedos de Uli apertaram os meus. Senti a sua respiração prender-se, o seu pequeno corpo a aproximar-se, como se ela sentisse algo enorme a pressionar o próprio destino. O meu pulso batia sob a minha pele. Júlio desceu do trono, sem mancar, sem tremer, sem se apoiar em nada. Cada passo ecoava como verdade, estilhaçando velhas mentiras. Os nobres observaram-no a aproximar-se, à espera, cautelosos, alguns quase a tremer de medo do poder nascido de milagres que o poderia impulsionar agora. Ele não parou até estar diretamente à minha frente. Uli olhou para ele de olhos arregalados. Engoli em seco, incapaz de interpretar o calor. Não, a certeza no seu olhar. Ele virou-se para a corte. Tenho um decreto final, disse ele. O silêncio caiu como uma pedra na água. Um nobre limpou a garganta nervosamente. Majestade, talvez, dadas as recentes ocorrências, seria sábio adiar.
Não, disse Júlio simplesmente. E o salão obedeceu a palavra como a um comando da própria lua. Ele virou-se totalmente para a multidão, a voz a erguer-se para alcançar as paredes mais distantes. Esta mulher Ômega, começou ele, foi abandonada pelo reino que serviu. Ela sofreu em silêncio, criou o seu filho sozinha, e ainda assim encontrou a força para me devolver a vida. Ofegos percorreram a câmara. Os meus pulmões apertaram-se dolorosamente. Júlio continuou. A sua filha possui um dom que o reino ainda não compreende. Mas em vez de ver o seu dom como uma bênção, o medo chamou-lhe uma maldição. A ignorância clamou pela sua morte. Ele fez uma pausa. Cada batida do coração no salão pulsava contra o silêncio. Então, não mais. A sua voz trovejou, preenchendo cada fenda da antiga câmara. O poder de Ali não é um perigo. É um milagre, um dom destinado a servir e fortalecer este reino. A sua luz restaurou o que me foi tirado. A sua coragem desafiou um conselho demasiado cego para ver a verdade. A sua pureza é a própria essência do que o nosso povo esqueceu. Esperança. Sussurros irromperam, atordoados, confusos, abalando o ar. Alguns anciãos baixaram a cabeça. Outros olharam em descrença. Júlio levantou uma mão, não para o silenciar, mas para aguçar o seu foco. E a sua mãe, disse ele, voltando o olhar para mim, é a pessoa mais corajosa que alguma vez conheci. A minha respiração saiu completamente. Ele deu um passo mais perto e outro. Então, sem hesitação e sem quebrar o contato visual comigo, Júlio levantou a voz para que todo o reino pudesse ouvir. Eu declaro-a a minha companheira. O salão explodiu. O quê? Impossível! Um rei não pode! Uma Ômega! Isto quebra todas as leis. Majestade, reconsidere. As suas vozes chocaram como lâminas numa revolta de choque. Mesmo aqueles que apoiaram a restauração de Júlio agora olhavam em aberta descrença. Alguns agarraram as suas vestes. Outros cambalearam para os seus pés. Fiquei paralisada, a minha mente em branco, o meu coração a bater tão forte que o sentia ecoar nas pontas dos meus dedos. Eu não sabia. Eu não tinha adivinhado. Eu não tinha imaginado que ele faria algo tão irreversível, tão público, tão vinculativo. Majestade, gaguejou um conselheiro a tremer. A companheira de um rei deve vir de linhagem nobre. A minha linhagem está por si só, disse Júlio bruscamente. O seu estatuto, o seu passado. Ela é uma viúva Ômega. E eu sou o rei Alfa, respondeu Júlio, a voz a arder com autoridade. A minha escolha é lei. A sala caiu num silêncio atordoado. Ele virou-se novamente para a multidão. Este reino esqueceu o que o poder realmente é, disse ele. Não reside em linhagens ou em estatuto herdado. Reside na coragem, na resiliência, em corações fortes o suficiente para suportar o que o mundo descarta. Os seus olhos voltaram para os meus. E nenhum coração é mais forte que o dela. O calor subiu atrás dos meus olhos. Demasiada emoção, demasiado rápido, demasiado abertamente. Ele endireitou-se então, ombros erguidos, a voz a ressoar com a promessa de um novo amanhecer. A partir de hoje, as Ômegas não viverão mais como sombras. Este reino não será dividido pelo medo. Uma nova era começa, onde cada lobo pertence, cada voz importa, e cada dom é honrado. O salão tremeu com a força disso. Alguns curvaram-se, outros desviaram o olhar, outros tremeram de indignação. Mas nada do que sentiram importava porque Júlio tinha feito a sua reivindicação. Porque o reino tinha testemunhado, e porque eu, sem palavras, abalada, sobrecarregada, senti o chão a mudar sob os meus pés, de uma forma que me assustou, e me aqueceu, e abriu algo dentro de mim. Ele tinha me escolhido, não em privado, não em silêncio, mas perante todo o reino. Eu não sabia que futuro esta declaração forjaria. Mas eu sabia uma verdade com clareza absoluta. Nada no mundo poderia voltar a ser o que era. Não para o reino, não para Júlio e não para mim. A noite cobriu o reino como um véu suave, mais gentil que a tempestade de vozes que tinha trovejado pela corte horas antes. As tochas do palácio ardiam baixas, as suas chamas a cintilar contra a pedra como se sussurrassem segredos. Segredos que o reino levaria anos a desvendar. Mas dentro dos aposentos privados de Júlio, o mundo parecia impossivelmente calmo. Uli adormeceu quase instantaneamente,
exausta pelo caos do dia e pelo peso de um futuro que ela ainda não compreendia. Eu deitei-a, beijei-lhe a testa e demorei-me por um momento, observando a sua respiração pacífica, alisando o cobertor sobre os seus ombros. Ela está segura agora, disse Júlio atrás de mim, a voz calma, firme, certa de uma forma que me apertou o peito. Virei-me. Ele estava junto às portas da varanda, a luz da lua a derramar-se sobre ele, delineando a forma de um homem que tinha resistido a tempestades e sobrevivido a elas. Não por causa do poder, mas por causa da escolha. As suas mãos repousavam levemente no corrimão, mas a tensão irradiava dele, não de raiva, mas de antecipação. Por um longo momento de respiração suspensa, ele simplesmente observou-me. Não como um rei, não como um protetor, mas como um homem que já tinha colocado o seu coração nas minhas mãos e estava à espera para ver se eu o aceitaria. Vem, disse ele suavemente, estendendo uma mão. Não a comandar, nem sequer a ter certeza, apenas esperançoso. As minhas pernas sentiram-se instáveis enquanto caminhava em direção a ele. Quando o alcancei, a luz da lua tocou-nos a ambos. Fresca, prateada, suave. Foi o primeiro momento de calma que partilhamos desde que o mundo virou de cabeça para baixo. Júlio suspirou. A sua postura relaxou ligeiramente como se a minha proximidade sozinha soltasse algo trancado firmemente dentro dele. Eu perguntei-lhe uma vez antes, disse ele, a voz baixa. E você recusou-me. Abri a boca, mas ele levantou uma mão gentilmente, parando as palavras. Você estava certa em fazê-lo. Os seus olhos suavizaram. Eu pedi por medo, por desespero, por uma necessidade de a proteger, não pela plenitude do que sinto. A minha respiração prendeu-se. Ele aproximou-se, lento, deliberado, perto o suficiente para que o toque quente do seu hálito roçasse a minha bochecha. O seu olhar procurou o meu com uma honestidade dolorosa. Mas hoje, vendo-a de pé naquele salão, vendo o reino testemunhar a sua força, a sua verdade, o seu coração. Um arrepio silencioso percorreu a sua voz. Percebi que não estava a pedir por medo, de todo. Estava a pedir porque não consigo imaginar a minha vida, o meu futuro sem você nele. O calor floresceu sob as minhas costelas, lento e a espalhar-se como o nascer do sol. Júlio. Ele pegou nas minhas mãos, cuidadoso, reverente como se tocasse em algo sagrado. Os seus polegares roçaram a pele tenra nos meus pulsos, demorando-se nos lugares onde as correntes me tinham prendido outrora. Nenhuma mulher, murmurou ele, me desafiou como você me desafia. Nenhuma mulher me fez repensar tudo o que eu acreditava sobre poder, sobre justiça, sobre mim mesmo. A sua testa tocou a minha, e a proximidade roubou o fôlego dos meus pulmões. Você é força, onde eu tinha fraqueza. Você é luz, onde eu tinha sombras. Você é esperança. Meu coração tremeu sob o peso daquelas palavras. Palavras que eu nunca imaginei ouvir novamente. Não depois da vida que eu vivi. Não depois da perda que eu suportei. Ele gentilmente ergueu meu queixo, seus olhos brilhando com algo quente, feroz e dolorosamente vulnerável. Então, desta vez, ele sussurrou. Eu não peço como um rei buscando proteção. Eu peço como um homem que te ama. O mundo ficou quieto, completamente. Lindamente quieto. Você será minha companheira? Minha resposta surgiu antes que o medo pudesse respirar. Antes que a dúvida pudesse apertar seus dedos frios em minha garganta. Veio do lugar dentro de mim que ansiava por calor, por segundas chances, por um futuro que não tivesse gosto de mera sobrevivência. Sim, sussurrei, suave, trêmula, mas certa. Sim, Julius, eu serei. O alívio o inundou como uma maré, seguido pela alegria, sutil, mas brilhante, quebrando em suas feições de uma maneira que o fez parecer nada como um rei e tudo como um homem renascido. Ele ergueu a mão para minha bochecha, e então, lentamente, como se me desse a chance de me afastar, ele se inclinou. Nossos lábios se encontraram sob a luz aberta da lua. O beijo não foi urgente, não foi desesperado, não foi forjado pelo medo, pelo caos ou pela guerra. Foi lento, firme, curador, um beijo que carregava gratidão, ternura e as peças que faltavam de duas vidas finalmente encontrando seu lugar uma na outra. Meus dedos se enrolaram em sua camisa.
Sua mão deslizou para a parte inferior das minhas costas, gentil e firme. O mundo do lado de fora da varanda podia rugir, fofocar e tremer de incerteza. Mas aqui, nos braços dele, senti algo que não sentia há anos. Algo quente o suficiente para lavar a dor de perder meu primeiro companheiro, e gentil o suficiente para honrar a mulher que eu me tornei desde então. Lar. Nosso beijo se aprofundou, ainda lento, ainda cuidadoso, mas cheio de uma promessa que ecoaria muito depois que a noite terminasse. Uma promessa nascida não do dever, não do medo, mas do amor forjado na guerra e fortalecido pela sobrevivência. Nos dias que se seguiram, uma brisa mais suave soprou pelo reino. Sutil no início, como o suspiro silencioso de uma terra há muito faminta por paz. Carregava sussurros de mudança, não agudos de medo desta vez, mas suaves de admiração. A esperança começou a desabrochar em lugares onde o pavor antes crescia espesso. Pela primeira vez em anos, acordei sem me preparar para a perda. Julius se levantava todas as manhãs e caminhava pelos jardins do palácio com passos firmes e confiantes. Cada um deles um lembrete do milagre que eu lhe dei. Cidadãos se reuniam ao longo dos caminhos apenas para vê-lo se mover. Sua admiração lentamente se derretendo em gratidão. E quando ela caminhava ao lado dele, a mãozinha enfiada na dele. A multidão se curvava com respeito em vez de recuar em terror. Eles começaram a chamá-la de curandeira tocada pela lua. Não amaldiçoada, não perigosa, não abominação. A abençoada, ela aceitou sua nova reverência com um sorriso tímido, às vezes se escondendo atrás da minha saia, quando muitos olhos a encontravam ao mesmo tempo. Julius sempre colocava uma mão em seu ombro, ancorando-a, lembrando-a de que ela não estava sozinha, lembrando o reino de que ela estava sob sua proteção e sob seu amor. Ela floresceu nessa segurança. Ela treinou sob os curandeiros do palácio, aqueles que antes a temiam, mas agora a olhavam com humildade cheia de admiração. Seu toque revivia jardins doentes, acalmava feridas antigas, fortalecia lobos enfraquecidos. Com cada vida que ela tocava, o medo do reino se dissolvia um pouco mais. Logo, crianças corriam atrás dela, ansiosas por suas histórias e esboços. Famílias ômega se apresentaram, gratas por um rei que as via. O mercado reabriu seus braços para nós. Seu ódio substituído por uma aceitação hesitante. Então, um bem-vindo genuíno, e lentamente o próprio reino começou a se curar. A vida com Julius se desenrolou silenciosamente, como o amanhecer se espalhando sobre campos escuros. Ele não carregava mais a rigidez de um homem escondendo sua dor. Ele ria com mais liberdade, ricamente, especialmente quando ela tentava ensiná-lo enigmas que inventava na hora. Nas noites após os deveres do palácio, ele me encontrava, não como um rei buscando conselho, não como um governante exigindo lealdade, mas como um homem buscando a mulher que havia remodelado seu mundo. Caminhávamos por corredores iluminados pela lua, compartilhando histórias que nenhum de nós jamais pensou que diríamos em voz alta. Ele aprendeu como eu lutava por migalhas quando ela era pequena. Eu aprendi como ele suportou anos de silêncio e quietude atrás do trono. Ele me contou sobre a culpa que carregava. Eu contei a ele sobre a culpa que eu estava finalmente pronta para deixar ir. Ele me tratou não como alguém que ele precisava proteger, mas como alguém com quem ele queria caminhar ao lado, parceiros, amantes, iguais. À noite, quando o reino dormia, ele me abraçava com uma ternura nascida não da piedade, mas da reverência. Seus dedos traçavam as cicatrizes que a vida havia deixado em mim, e pela primeira vez senti-as não como vergonha, mas como prova de sobrevivência. Lar deixou de ser apenas uma palavra, tornou-se um sentimento. Calor se enrolando em meus ossos, segurança envolvendo meu coração. Amor, firme, conquistado, inabalável, preenchendo cada espaço que a dor um dia esvaziou. Minha história nunca foi destinada a terminar nas sombras. Não foi destinada a ser uma história silenciosa de perda ou uma crônica sussurrada de dor. Foi destinada a isso, à luz, à cura. Ao amor redescoberto muito depois de eu acreditar que era impossível. Eu já vivia em uma cabana esquecida na beira do mundo. Agora, estou no centro de um reino que finalmente me vê. Não como uma viúva ômega, não como um fardo, não como uma sombra, mas como uma rainha, uma mãe, uma mulher renascida. E enquanto Julius me abraça sob o sol nascente dançando pelas flores aos nossos pés, eu entendo algo que nunca pensei que entenderia novamente. Estou finalmente em casa. Muito obrigado por ouvir.
Tentei algo diferente com esta história ao contá-la do ponto de vista da protagonista, e eu adoraria ouvir o que você honestamente pensa. Devo continuar criando histórias como esta, ou devo permanecer com meu estilo usual? Seu feedback realmente me ajuda a crescer. E se você gostou desta, sinta-se à vontade para conferir as outras histórias do canal. Até a próxima. Tchau por enquanto. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.